Saudações você que está vendo esse vídeo. Eu sou o Caio Serratti, fundador do Lab Fazedores, Escola de Desenvolvimento Pessoal, e estou aqui hoje para falar sobre clareza na hora de mudar. Uma das maiores dificuldades que a gente tem na hora de fazer algum tipo de mudança relevante na nossa vida, pessoal, profissional, é a falta de clareza. Eu percebo muito que muita gente não consegue manter um processo de mudança ou atingir um resultado esperado porque não desenvolve a clareza necessária sobre o que é essa mudança e sobre que passos têm que ser dados para que essa mudança seja realizada. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Eu peço que, se você estiver gostando dos vídeos que eu estou produzindo aqui para o YouTube, que você assine o canal, ative as notificações lá no sininho, mande esse vídeo para alguém, para que o conteúdo que eu estou produzindo aqui gratuitamente para o canal vá se espalhando e chegando do jeito mais legal de todos, que é do jeito orgânico e natural a mais pessoas, porque é assim que a gente acha legal. Então, voltando à questão da clareza, o que eu percebo muito nas pessoas é um desejo de mudar, uma vontade de sair de uma situação que não mais faz sentido para aquela pessoa. Isso acontece muito no trabalho, quando alguém quer fazer uma transição de carreira, trocar de empresa, em que o sentimento dominante é o sentimento de insatisfação. Eu quero sair desse lugar, eu não aguento mais trabalhar aqui, e essa situação não tem mais nada a ver comigo, essas pessoas não têm mais nada a ver comigo. E o sentimento dominante é esse, é o da negatividade em relação à situação atual. Só que muitas vezes o passo seguinte não é dado, a pessoa não para pensar sobre o que ela realmente quer. Ela fica no ponto do que ela não quer para a vida dela. Então eu não quero mais trabalhar aqui, não quero mais trabalhar nessa empresa com essas pessoas, mas ela não formula e não pensa com clareza sobre o que ela quer. E isso amarra todo o processo. Vou falar um pouco sobre a minha transição de carreira. Chegou um determinado, há alguns anos, quem me acompanha sabe que eu trabalhava numa grande empresa, e há alguns anos, há 2 anos e um pouquinho mais de 2 anos e meio, eu comecei a empreender o Lab Fazedores. E a sensação não era de negatividade tão grande assim, era mais de saber que eu tinha cumprido um ciclo e que queria mudar. Mas o passo seguinte era saber o que eu queria mudar. E uma das coisas concretas, relevantes, era que eu queria mudar a minha forma de trabalhar. E aí eu fui investigar um pouco mais isso. O que era essa mudança? Era trabalhar menos? Eu entendi que eu achava que eu trabalhava muito, e eu realmente trabalhava muito, mas a questão não era que eu queria trabalhar menos, eu queria trabalhar de outro jeito, sendo dono dos meus projetos e, sobretudo, sendo dono do meu tempo. E isso, para mim, foi uma mudança que eu consegui tornar clara, assim. Então você sai do negativo e passa a entender, não, um fator preponderante para essa mudança é que eu quero ser dono do meu tempo. E aí você já exclui várias coisas, assim, não é mudar de empresa, e aí eu mudaria de empresa, mas continuaria não dono do meu tempo. Não é trabalhar menos, eu adoro trabalhar, então não é trabalhar menos, é ser dono do meu tempo. Isso começou a orientar uma série de decisões. Então, buscar essa clareza sobre o que de fato você quer, isso eu estou dizendo um aspecto que orientou a minha mudança de carreira. Ser dono do meu tempo. E aí eu entendi que eu não era trabalhar menos, não era mudar de cargo, não era mudar de área na mesma empresa, não era mudar de empresa. Era ser dono das minhas iniciativas e isso me propiciar ser dono do meu tempo. Faz toda a diferença na hora de remar para o lado certo. E um outro fator, uma outra estratégia disso, é como você vai saber que você conseguiu fazer essa mudança. Senão você fica no campo da vontade. Você precisa estabelecer um indicador que te mostre que você atingiu aquilo. Então, retomando o exemplo de ser dono do meu próprio tempo, eu me lembro que alguns dos indicadores que eu estabeleci que me mostrariam isso
era eu ter mais liberdade de viajar com a minha filha em datas que eram impossíveis para mim quando eu trabalhava de CLT numa grande empresa. De eu ter a flexibilidade de passar mais 2 dias com ela, desde que bastando para isso que eu organize a minha agenda para tal. Outra coisa que eu tinha muito forte, um desejo muito forte dentro de mim, de poder dizer não para trabalhos que eu não estava a fim de fazer, ou que não trariam aprendizado ou algum benefício de longo prazo, ou que fossem com pessoas cujos valores eram muito divergentes do meu. Então isso são 2 indicadores bem claros, assim. Eu ser dono da minha agenda, eu poder ter mais liberdade de tomar decisões em relação à minha agenda, e aí um item bem relevante disso era o tempo que eu passo com a minha filha. E aí quando eu comecei a ver que isso estava mudando, eu senti que eu estava mudando para o lado certo e caminhando para a direção correta. E a outra questão é isso, assim, hoje eu tenho liberdade de dizer não para trabalhos que não são significativos para mim por quaisquer motivos, financeiramente, ou porque os parceiros daquele trabalho não têm os mesmos valores que eu, então não vale a pena me associar a eles, ou porque não é um trabalho que eu esteja a fim de fazer naquele momento, meu foco está em outra coisa. Quando essas 2 coisas começaram a acontecer na minha vida, na prática, eu percebi que eu estava tendo clareza dos passos que eu estava dando e tendo um feedback real, do mundo real, se eu estava caminhando na direção certa. E isso eu tento fazer em várias situações, assim. Qual é a mudança que eu quero? O primeiro passo, transforma ela de uma coisa negativa para uma coisa positiva. Ah, tá, eu não quero isso aqui. Então, o que eu quero? Ah, eu quero empreender, quero ser dono da minha agenda. Isso não quer dizer que eu tenha problemas de trabalhar muito. Eu quero trabalhar muito, mas eu quero trabalhar decidindo e tendo a última palavra sobre o que eu vou fazer com o meu tempo. E beleza, você pega, em vez de falar não quero mais trabalhar nesse lugar, diga eu quero fazer tal coisa. Transforme todo esse sentimento que está te fazendo ter vontade de mudar em algo positivo. Ah, eu quero mudar de profissão em até 3 anos. Eu quero abrir uma empresa no ramo X. Isso vai me fazer ter a vida que eu quero. E estabeleça indicativos reais, subjetivos que façam sentido para você e objetivos que possam ser mensurados de como você vai mensurar que você está conseguindo aquilo. Então, no caso de alguém que queira emagrecer, estabelecer que você vai chegar no objetivo quando você ver que está fazendo academia 4 vezes por semana e que perdeu 5 quilos em 3 meses, sei lá. Mas estabeleça maneiras práticas e não no sentido negativo, no positivo, que te mostrem que você conseguiu ou não, que você está conseguindo ou não. Isso é bem relevante porque eu vejo entre alunos, entre mentorados, isso bastante, assim. A vontade de mudar fica guiada apenas pelo sentimento negativo da situação que eu não quero mais ter na minha vida. Mas isso, o passo seguinte não é dado. Beleza, então eu preciso ter clareza de qual passo eu quero dar. Beleza, vou para cá. Como eu vou saber que eu consegui ou não? Então, essas são as 2 reflexões de hoje. Para mudar e para a mudança dar certo, a gente tem que ter clareza sobre o que a gente quer fazer. Tendo clareza, estabeleça metas positivas em relação a isso, afirmativas. Não, em vez de eu não quero mais isso, entenda o que você quer, eu quero isso. E, por fim, estabeleça indicadores que te mostrem se você está conseguindo ou não. Porque senão você pode ficar naquela questão da ilusão de movimento que a gente já falou aqui. Se movimentando, fazendo várias coisas, mas coisas que não te colocam mais perto da sua meta, do seu objetivo ou da situação que você quer para a sua vida. É isso que eu tinha para compartilhar hoje. Espero que você tenha gostado da reflexão. Me diz aí o que você achou nos comentários. Se você já passou por isso, passa por isso. O que você fez para que uma mudança relevante na sua vida desse certo. Bora trocar uma ideia sobre isso.
E se você gostou do vídeo, mande ele para um amigo, para 2 amigos, para alguns amigos, para que mais gente participe da nossa conversa. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.